Isto faz-se por cá. O PAC, Portugal Auto Cluster for the Future, é um projeto do CENTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais Inteligentes, e de mais 20 entidades nas áreas científica e empresarial. Juntos estão a desenvolver tecnologia para ser incluída no interior dos carros, coisas que parecem saídas de bons filmes de ficção científica. Vamos deixar a revelação para os nossos convidados de hoje no Isto Faz Por Cá, a Inês Matos, gestora de projeto, e o Kevin Rodrigues, investigador responsável. São ambos do CENTI. Bem-vindos ao Isto Faz Por Cá. Bom dia aos dois. Bem-vindos. Olá, bom dia, obrigada. Bom dia. Vamos imaginar o seguinte: eu e a Karina entramos num carro equipado com a tecnologia que estão a desenvolver. O que é que vamos encontrar lá dentro, Inês? Pronto, uma visão do futuro, pode ser possivelmente, como indicaram. Nós aqui tivemos várias vertentes no desenvolvimento e na parte do interior automóvel tivemos essencialmente 4 principais desenvolvimentos. Tivemos a parte de um dashboard interativo, ou seja, através de uma projeção e uma parte transparente conseguimos ter um ecrã e tocar no ecrã e ele ser completamente transparente, ou seja, temos aqui uma visão de interior do carro com um design muito mais clean. Depois temos também uma abordagem da questão de termos uma superfície self-healing, ou seja, nós cometemos estes danos todos que cometemos, por exemplo, no carro, riscos, o que seja, e nós depois, através de um tratamento, conseguimos que, dessa funcionalização da superfície, que a superfície regenere, digamos assim. Depois temos outras 2 propriedades, não sei se querem que continue eu ou que se quer passar ao Kevin também para repartir aqui um bocadinho as 2 componentes. Podem bater as bolas como acharem melhor, se quiserem. Ok, eu posso acabar esta e depois Sim. O Kevin se calhar pode explorar mais. Combinado. Pronto, e então depois também temos outra vertente que temos, que neste caso era na consola central, superfícies com propriedades termocrómicas que através do calor conseguem mudar de cor, ou seja, por exemplo, o exemplo prático, nós pousaríamos o nosso copo de café quente e a superfície mudaria, por exemplo, para um vermelho, ou seja, dava a indicação ao utilizador que teríamos essa superfície quente. E outro dos desenvolvimentos que temos aqui integrados também é um dial com eletrónica impressa integrada, que permitem a interação neste caso com o dashboard do carro, sendo que o processo em si do próprio desenvolvimento do dial é que tem toda a inovação. Nós daqui a pouco já vamos explorar cada uma dessas funcionalidades e mais especificamente. Kevin, o que nós queremos saber antes de mais é como é que estas ideias nasceram. É que nós somos muito imaginativos, é um facto. Imaginamos aqui uma reunião em que todos estão presentes e alguém disse: epá, e se fizéssemos um ecrã como no filme do Minority Report? E as coisas depois surgem. Como é que estas ideias surgiram, Kevin? Basicamente isto surge aqui da colaboração e já de algum desenrolar de projetos que o CENTI também estabelece com outros parceiros do setor automóvel e das diferentes indústrias ligadas aqui ao setor automóvel e também a outros centros de inovação portugueses. E basicamente surge deste trabalho colaborativo que tem vindo a decorrer aqui ao longo dos anos e da articulação de ideias, de empresas que têm a vontade de apostar na inovação portuguesa e de fazer novos desenvolvimentos, também confiarem nos centros de inovação portugueses, e é um trabalho acima de tudo colaborativo em que as ideias partilham connosco desafios e nós também tentamos aplicar a tecnologia e adequar a tecnologia que dispomos para o desenvolvimento e cumprimento desses mesmos desafios. Mas essa tecnologia, Kevin, já existia toda ou tiveram de desenvolver alguma para ideias que surgiram e, bom, ainda não sabemos como fazer isto, mas vamos descobrir. Existe aqui claramente um processo de desenvolvimento de novas tecnologias, também aplicadas aqui dentro deste projeto, que, tal como a minha colega Inês já foi partilhando aqui algumas das soluções que foram aplicadas no contexto do interior do futuro automóvel. Também o aplicamos também noutros setores, noutras áreas do automóvel, nomeadamente a nível de novas peças compósitas mais leves para melhorar aqui a propriedade estrutural do veículo. Mas no fundo aquilo que nós tentamos fazer é aproveitar a nossa base, que é a nanotecnologia e o desenvolvimento de novos materiais inteligentes, e adequá-los aqui ao contexto da indústria automóvel e aplicá-la nos diferentes materiais que constituem o carro para conferir novas funcionalidades. Inês, então vamos começar aqui pela lista de tudo o que está presente neste projeto. Vamos aos revestimentos primeiro. Há pouco já desvendaste um bocadinho, têm capacidade de se autorregenerar como se fossem orgânicos. Como é que fazem isto? Ou seja, qual é o papel do calor e da radiação nisto tudo?
E que tipo de danos É também é mesmo. que podem regenerar, não é? Sim, o papel é mesmo fundamental do calor e da radiação, porque é esse que faz com que sejam regenerados. Ou seja, o material com esse calor ou com essa radiação volta ao seu estado natural, digamos assim. E é essa a inovação, digamos assim, e é esse o papel fundamental desses dois componentes, podem ser um ou outro, dependendo do tipo de revestimento que estamos aqui a aplicar, mas são esses os pontos fundamentais para este revestimento funcionar, digamos assim. Precisa sempre de uma fonte externa, digamos, para potenciar este efeito. Mas como é que isso acontece? Porque nós pensamos, por exemplo, na nossa pele, quando temos um corte, a pele acaba por regenerar, ou, por exemplo, num réptil que é capaz de crescer um novo membro, mas aqui estamos a falar de criaturas vivas, estamos a falar de tecido orgânico. Como é que este tecido inorgânico consegue ter essa capacidade e que tipo de danos consegue regenerar? Até que tipo de estrago consegue voltar à forma inicial? Portanto, acho que ia passar agora a palavra ao Kevin, é a pessoa ideal para responder esta componente. Talvez aqui eu possa entrar um bocadinho também. Basicamente, foi um desenvolvimento que nós tivemos aqui em colaboração com a TMG e com o CITEV, duas entidades fortemente ligadas ao setor têxtil. Como nós sabemos, o material daqui da empresa promotora TMG tem uma estrutura multicamada. A pele artificial é um material bastante aplicado no interior automóvel, que tem uma série de camadas, todas elas com características diferentes, e o papel do Scienti foi aqui incorporar nessas diferentes camadas materiais funcionais incorporados diretamente no processo produtivo da empresa, que também era o nosso foco, ou seja, à medida que a pele artificial é produzida, nós já temos nesses materiais que constituem a pele pequenas partículas que estão dispersas no material base, que depois, ao sofrerem o corte e ao sofrerem este pós-tratamento térmico ou de radiação, no fundo formam novas ligações químicas que levam à regeneração do material. Este é o processo base que está por trás da tecnologia. O desenvolvimento foi mesmo a incorporação destas partículas diretamente no processo que forma a pele, e conseguimos validar isso quer à escala laboratorial e depois também para uma passagem industrial dentro da empresa. Há pouco a Inês também estava a falar da questão das superfícies mudarem de cor com o calor. Esta funcionalidade serve exatamente para quê? Eu suponho que seja para mais do que é bonito. Esta Sim. funcionalidade. Força, Kevin, força. Esta funcionalidade, acima de tudo, visa personalizar o novo conceito do interior automóvel. Ou seja, quer um feedback decorativo, mas também está comprovado que o interior automóvel pode ter também aqui um impacto na dinâmica da condução, por isso a personalização do mesmo visa aqui a melhoria também deste ambiente, mas também tem um feature muito importante, que é tudo que é sistemas de alerta e de feedback informativo para o utilizador. Também podemos utilizar esta tecnologia, ou seja, o utilizador simplesmente olhando para a sua consola consegue perceber o tipo de ambiente em que está presente, consegue ter uma série de feedbacks, por exemplo, o aquecimento do banco está ligado, o aquecimento do banco não está ligado. Certo. Este tipo de questões por feedback termocrómico, uma mudança de cor, também é uma aplicação que estes materiais podem ter dentro do interior. Inês, vamos ao ecrã então, que é inteligente, pode ser controlado por toque ou por gestos, está na consola central do carro, segundo percebemos. Para que serve e o que controla? E depois também, no fundo, se quiseres depois avançar também, como é que detecta os gestos e todas essas coisas interessantes, conta-nos tudo. Sim, pronto, em relação a este projeto, por exemplo, como estávamos a dizer, enquanto o Kevin referiu o projeto da propriedade self-healing era com a TMG e com o CITEV, este projeto foi com o Simoldes Plásticos, que também é o líder do projeto mobilizador. E aqui tentámos desenvolver, aqui neste caso a matriz capacitiva está integrada no dashboard do carro, ou seja, na parte da frente do carro. No tablier. No tablier, sim. Ok. E que permite aqui, nós temos aqui os nossos, um bocadinho à semelhança dos ecrãs que nós vemos atualmente nos carros, que estão no tablier. Isto seria uma solução em que nós teríamos, mas que nós, estando desligada, por exemplo, nós conseguiríamos ver o restante do carro, ou seja, só quando tivesse o sistema ligado é que nós íamos conseguir ver o sistema a trabalhar, ou seja, tínhamos um carro, o nosso aspecto visual, digamos assim, ia ser mais clean. E depois a outra componente é que, como nós comparamos com os outros ecrãs que podemos tocar e interagir com eles,
a ideia também aqui seria tocar da mesma forma e interagir, mas também tínhamos aqui a associação dos gestos, ou seja, poderíamos, por exemplo, para passar de página, mover para o lado e para o outro, ou aumentar o som, mover para cima e para baixo, aumentar e diminuir o som, ou seja, teríamos estas funcionalidades que temos já existentes no carro, mas era outra forma de interagir com o carro. Certo. Não sei se respondi às questões todas. Sim, tinha também a curiosidade de saber se os gestos são standard, como por exemplo quando usamos um telemóvel, os gestos já são standard, já estão configurados, ou se são configuráveis para cada utilizador. Isso é uma questão que nós depois é possível abordar posteriormente e alterar consoante nós quisermos. Isto também estamos numa fase de desenvolvimento, chegámos ao ponto em que tínhamos alguns gestos standard para conseguirmos interagir com o sistema. Mas depois poderia ser mais customizado para o utilizador de determinados gestos, era uma questão só de consoante isto fosse implementado no carro, consoante, por exemplo, a OEM que desejasse ter essa funcionalidade. Kevin, para mostrarem a aplicação de toda esta tecnologia, desenvolveram então um microcarro. Era indispensável ter um veículo completo para isto, para mostrar tudo isto? Era indispensável no conceito global do projeto, ou seja, na medida em que todo o projeto visa a construção de um veículo com a incorporação de tecnologias nas diversas componentes. Estamos aqui focados dentro do que foi o papel do Senti, que foi mais vocacionado para a parte de interiores e para a parte de peças compósitas, mas na realidade existia dentro do projeto PAC uma série de PPS e atividades diferentes que visavam diferentes partes do veículo. Por isso, um grande desafio e o que no fundo mostrou aqui a grande capacidade e motivação do consórcio foi o facto de todos colaborarem para que no final todas essas tecnologias fossem incorporadas num único veículo e de forma a podermos demonstrar o papel e a atividade de todo o consórcio. Por isso era obrigatório esse veículo para garantirmos que todas as entidades estariam devidamente representadas no final do projeto. Mas a ideia, portanto, este microcarro é só um suporte para mostrar agora essa tecnologia ou mais para a frente é mesmo para desenvolver enquanto um produto final ou esta tecnologia é para vender a outras empresas, a outras produtoras automóveis? A ideia aqui foi um bocadinho das duas, digamos assim. Ou seja, nós ao desenvolvermos o carro é uma forma de mostrar as tecnologias que temos aqui que podem ser integradas noutros carros, ou seja, como estamos aqui a falar dos interiores, podem ser integrados por outras OEMs em outros carros, ou o próprio carro em si também pode ser um desenvolvimento para uma OEM. Ou seja, nós vimos aqui isto como um todo, com vários potenciais e como a construção de um carro e do interior do carro, ou seja, todas as componentes do carro, teria muito mais impacto, podíamos ter várias funcionalidades aqui ou vários caminhos que podíamos seguir consoante um bocadinho o que é que o mercado nos fosse dar, digamos assim. E na vossa visão, quão distante está esse futuro para que isto possa acontecer? Eu acho que está próximo, na nossa visão está próximo. Agora podemos estar a olhar um bocadinho para cada um dos desenvolvimentos, porque estamos aqui a falar com desenvolvimentos que estão em estado de maturidade um bocadinho mais baixo, digamos assim, outros mais elevado, ou seja, uns têm mais potencial para já irem para o mercado, mas eu penso que isso esteja próximo. Nós estamos a falar de um microcarro, neste caso elétrico, os carros elétricos já é uma realidade para todos nós, um carro autónomo também já é uma realidade em alguns testes que já estão a ser feitos em alguns carros, por isso isto não estará muito longe. Nos próximos 5 anos diria que nós já tínhamos aqui um carro autónomo a andar aqui na rua e já era um futuro muito próximo. Então vamos combinar daqui a 5 anos, voltamos a conversar sobre isto, quando... É verdade. se a previsão estiver certa. Inês, sim, diz. Podia só acrescentar, pronto, isto gerou, também deu continuidade não só para esta questão do carro em si, mas deu continuidade a outros projetos que agora também entraram e começaram no PRR e que também deram continuidade a este desenvolvimento, ou seja, estamos aqui a dar continuidade a esta sinergia que foi feita com estas empresas, com estes centros de investigação e estamos aqui a dar continuidade, por isso é que estes 5 anos cada vez são mais próximos. Claro, maravilha. Inês Matos, gestora de projeto, Kevin Rodrigues, investigador responsável por este projeto PAC, obrigada aos dois por terem estado hoje no Isto Faz Por Cá. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer.